Boa noite. Quero compartilhar hoje com a Igreja do Senhor sobre a carta de Jesus no início de Apocalipse às 7 igrejas da Ásia. Elas todas existiram e essas igrejas, elas são literais, tá? Ocorreram naquele primeiro tempo, depois que Cristo morre e ocorre uma grande dispersão de Israel, né? Então, quando o Senhor leva João, que estava preso numa ilha da Grécia, até o reino de Deus, já tinha acontecido um monte de coisa, como a invasão, o ataque do Império Romano, que matou mais de 1 milhão de pessoas. Então, as igrejas se pulverizaram, né, se espalharam e começaram, né, desde a morte do Senhor, depois com a morte de Estevão, começou a ocorrer essa saída de lá. Então, elas existiram, já passaram, mas também existe uma versão que nós devemos ponderar, que elas também representam períodos nesses 2000 anos de era cristã. Então, nós tanto podemos estar dentro de Éfeso, como Laodiceia, como de Esmirna, como de Tiatira ou até Laodiceia. É como se a gente pudesse fazer 7 tabelas na nossa frente e contemplar. Mas a todas elas tem uma advertência que fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então o Senhor Jesus fala isso para 7 igrejas, tá? E fala hoje para todos nós, num período de surdez, séria surdez, tanto de ouvido como de coração. Os homens escutam, mas não entendem, entendeu? E isso também era uma profecia, por isso que Cristo falou em parábolas, tá? Para o povo, por causa da dureza de coração, né? Então, seguindo essa linha de pensamento que elas foram espalhadas, também existe nós podemos observar o quê? Que nós hoje, como está muito próxima a volta do Senhor Jesus, nós estamos em Laodiceia, que é a última das 7 igrejas, tá? Então, final, isso aparece no capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Então, eu vou ler aqui Veja bem, não estou querendo dizer que toda a igreja na Terra hoje está em Laodiceia. Quem sou eu, quem somos nós para julgar? Então, mas nós temos que repensar bastante, né, a todo instante, a nossa situação diante do Senhor, diante do nosso Deus. Então, vamos ler aqui Apocalipse 3,14, eu vou ler só o que o Senhor fala para Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és mornos e não és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Muito forte, né? Essa palavra do Senhor. Seguindo o verso 18, aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez,
e colírio para ungir teus olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Né? Então, a partir do versículo 18 para frente, é o Senhor mostrando a sua misericórdia, porque todas as igrejas são de Cristo, são eleitos, são filhos de Deus. Então, a Bíblia fala que ele repreende e disciplina a todos que amam, e aqui ele fala isso. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. E ele está falando isso para a igreja. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, eu tenho contemplado hoje na minha vida que quando Paulo fala em Romanos que nós não sabemos nem orar e o Espírito intercede com gemidos inexprimíveis, então, ontem ou anteontem eu estava pensando que nós não somos capazes de nada. Nós não sabemos louvar, nós não temos capacidade de nos arrepender e assim fazer uma confissão de pecados, de erros, para sermos curados, de fato, pelo Senhor. Né? Então, depois ele fala, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, ele comigo. Então, isso é intimidade. Isso é o Senhor querendo se tornar próximo de nós. Eis que estou à porta e bato. Teve uma vez, eu vi uma mensagem, o cara falando que Jesus está bem coladinho na porta batendo. Então isso demonstra um grande amor, um grande cuidado, uma grande preocupação, né? E ele está esperando que a gente escute aquelas batidas da porta, ele fala, é o Senhor, né? Ir lá e abrir. Então isso é toda a nossa vida. Tá? Família, trabalho, saúde, projetos, tudo nós temos que abrir para o Senhor, né? Porque Ele quer entrar, sentar e cear conosco, né? Ter comunhão conosco, né? E aí ele fala, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E aí vem o último verso dessa carta às 7 igrejas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E essas igrejas estão espalhadas em todos os países, em todas as nações, em toda a terra. Então eu vejo assim, sabe, nós temos que pedir, quando nós vamos clamar, Senhor, me dá ouro refinado, que aqui ele não fala para chegar e pedir, ele fala, aconselho que de mim compres. Então, como um irmão falou esses dias, eu assisti num vídeo, que esse de mim compres é pagar um preço, sabe? É pagar um preço, é clamar, é ajoelhar, é suplicar, é chorar, como o Daniel estava fazendo lá no capítulo 9, confessando o pecado dele e de todo o povo de Israel, e falando, Senhor, nós estamos aqui, hoje passando essa vergonha, cativos, né? E a tua cidade está assolada, né? Só ficam os bens pobres na terra, né? Mas isso porque nós não te ouvimos, não te obedecemos, e todas as implicações da lei recaíram sobre nós. É lindo, maravilhoso esse capítulo de Daniel, capítulo 9. Então esse ouro refinado, né? Hoje eu estava lendo Isaías 48, quando ele fala, proveite na fornalha, te acrisolei e disso não resultou prata. Veja, prata não tem nada a ver com Deus, prata é a nossa natureza, né? Prata simboliza o cabeça, que é Cristo, que é Deus, né? Ouro, quer dizer. Prata simboliza, na estátua que Daniel viu do sonho do imperador, os braços, o peito. Então é a nossa natureza, né? Caída, falha, né? Então o Senhor fala, eu te provei, não saiu prata nenhuma dali, eu te acrisolei, né? Ou seja, eu trabalhei nesse metal e não saiu nada.
Não resultou nada. É como se Deus estivesse falando, bati, né? Um filho que eu amo, que eu escolhi, que eu repreendo, mas não aconteceu nada. Não resultou, não resultou em bênção, não resultou nesse arrependimento, nessa confissão, nessa mudança de postura, né? Conversão é mudar completamente para onde a gente está indo. Então, o Senhor hoje está disciplinando, como fala a Bíblia, que Ele julgaria primeiro a sua casa para que nós não fôssemos julgados com o mundo. E está prestes a começar o quê? A semana 70, a última semana de 7 anos, estamos muito próximos, eu acredito, nós temos grandes chances do ano que vem de eu soltar esse tempo. E aí, nem poderes da terra, nem dos homens, nem dos governos, nem poderes espirituais, nada poderá interromper esses 7 anos de juízo, tá, sobre a terra. E no final o Senhor vem e tira os seus escolhidos da terra, conforme ele contou na parábola do semeador. Então, hoje eu orei com a minha esposa, estava falando para ela que, aleluia, eu tenho visto esse ouro refinado. Como é bom a gente poder ter esse ouro refinado, que é o que? O trabalhar de Deus, às vezes com lágrima, chorando, caminhando, pranteando, mas o Senhor nos dá esse ouro refinado, provado, né? Pelo fogo. Então, quem tem que temer? Muita gente faz confusão desse tempo final. Quem tem que temer o fogo de Deus, porque vai ser tudo realmente pelo fogo, né? Como Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 3, o fogo de Deus provará a obra de cada um, né? Então, quem tem que temer esse fogo é a palha, né? É o capim, essa palha seca e morta do mundo, o joio do mundo, não a nossa fé, que representa o ouro, o grande presente de Deus para os eleitos, para os escolhidos, né? Então é o que eu tenho falado. O Senhor olhou antes da Terra ser formada, ou seja, mais de 6.000 anos, e falou, olha, aquele ali, o José, é meu. Aquela ali, a Flávia, é minha. Aquele ali, o Paulo, é meu. Então, se alguém fizesse qualquer questionamento, fala, mas esse aí, senhor, complicado, o senhor não está vendo o que ele vai fazer a vida inteira? Basta. Então, é meu. Então, isso não importa, isso é tremendo, essa eleição, porque o Senhor sabia de tudo. Sabia de tudo. Mas ele já avisou, olha, eu vim buscar os doentes. Porque o são não precisa de médico. Né? Eu vim salvar os pecadores, não vim chamar os justos ao arrependimento, porque eles não vão se arrepender, eles não querem nada. Porque, o que ele quer dizer com justos aqui? Aqueles que se justificam por si só. Olha, eu tenho isso, eu sou isso, eu fiz aquilo, e não precisam de Deus. Não vão proclamar o nome dele diante dos homens, e também Deus não vai proclamar o nome deles diante dos anjos, diante do Pai. Então, como eu tenho que agradecer ao Senhor, sabe? Porque hoje, orando com a minha esposa, eu tenho visto tudo isso, vestiduras brancas, né? A verdadeira veste branca, né? O Senhor, ele veio até nisso, entende? Então, ele quer ver realmente isso, é a santificação. Purifica-me, santifica-me. Então, Jesus ora lá em João 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E nem isso também nós temos capacidade. É a mesma coisa que Deus chegar e falar, olha, você é Laodiceia, ou você tem alguns aspectos negativos que eu tenho visto nas demais localidades. Então,
nós não temos não está em nós o quê? Essa ação de pegar e se voltar e ir e clamar e se arrepender. Dependemos totalmente do Senhor, né? Então, no final ele fala: colírio para os teus olhos, a fim de que vejas como eu tenho desfrutado desse consolo, dessa bênção do Senhor. Porque quando o Senhor mostra para nós a beleza, a glória dele mesmo, e aonde nós vamos ver isso? Na sua palavra. Então, é ele sorrindo para nós, é ele nos abraçando, é ele nos confortando, nos consolando, nos fortalecendo a seguir. Então não importa, peraí, olha o que estão fazendo aqui no Brasil, olha o que estão fazendo lá na Europa, olha o que estão fazendo lá na Ucrânia. O Apocalipse fala, os sujos continuem a se sujar, como se falasse, os porcos continuem a se lambrecar na lama, né? Mas os justos continuem a se santificar, os santos, se santificar em quem? Na palavra, pela ação do Espírito Santo que Deus deu para nós. Oh, Jesus, então é isso que nós precisamos, né? Isso aí no final é interessante que ele fala assim, que aquele que abrir a porta, ele fala: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim também como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Nos 22 capítulos de Apocalipse, você não vê uma vez falar que tem o trono de Cristo e o trono de Deus, não. Eles estão no mesmo trono. Por quê? Porque é santo e perfeito essa unidade da Trindade divina. Eu e o Pai somos um, né? Então, muita porcaria sendo pregado, a gente escuta aí há 50 anos, olha, as primícias, os vencedores, vai ter um arrebatamento secreto para os vencedores. Puxa, então eu acho que eles nunca leram a Bíblia direito. Eles nunca realmente, de fato, compraram do Senhor o que você escolheu para enxergar. Aqui o Senhor está falando para Laodiceia: olha, se arrepende, se zelosa, se volte, né? Abra a porta. Você está escutando eu batendo na porta, entende? Né? E se você reagir ao quê? A esse cuidado de amor, essa ação poderosa de amor, de misericórdia, então você será vencedor e se assentará comigo no meu trono. Isso é maravilhoso. Isso é extremamente confortante. Então, hoje os cristãos estão se debatendo. Então, uns atacam o grupo daqui, outros de lá, se dividem por política, se dividem por teologias mortas, né, por doutrinas mortas, por um mundaréu de heresias, não só querem sentar no lugar, no trono que pertence somente ao cabeça da igreja, Jesus Cristo, mas também querem fazer a obra que Deus designou somente ao Consolador, à unção, ao Espírito Santo. Então, muito sério. Eu realmente creio, sabe, dou meu testemunho aqui, que nós estamos, grande parte da igreja na Terra está nessa situação triste de Laodiceia, né? Então, por quê? Cegueira. O Senhor está falando: eu estou a ponto de vomitar da minha boca, né? Mas mesmo assim você se diz abastado, rico, tem tudo, mas na verdade não tem nada. Ó Jesus, que o Senhor nos capacite, né, para sermos realmente o Senhor. A Bíblia fala que Ele nos resgatou da morte e nos transportou para o reino do Filho, né,
para nós sermos reino e sacerdotes diante do Pai. E é isso que o Senhor quer agora. Nós estamos na reta final. Então, qual é a vontade do Senhor? É resgatar os últimos eleitos. Porque se a gente lê João capítulo 6, 20, 30 vezes, porque é necessário que façamos isso, nós vamos ver isso, que ninguém jamais poderia até o Salvador. Mas ele diz que todos aqueles que o Pai trouxer, ele vai resgatar, ele vai ressuscitar no último dia. Que dia é esse? Que último dia é esse? É a sua gloriosa volta. Então, ele também diz que todo que vem até ele não vai recusar. Ele não vai jogar de lado. Então, o que ele nos dá a entender? Ele também fala, todos esses que o Pai me deu virão até mim. Então, eu tenho visto isso agora, nesses dias, tá? De 2022. As pessoas estão sedentas. Quem? Os eleitos. Aqueles que o Senhor já vem tocando, mas ainda não tiveram uma experiência. Não receberam o Espírito Santo, não foram batizados, não sentiram a alegria, a paz do Espírito Santo. Então, mas estão assim, né? Basta um abraço, basta uma oração, basta um aceno, eles virão até o Senhor. Então, onde está o Senhor? Jesus, que ele fala, todos esses virão até mim. Está na minha vida, na tua vida, na vida de todo aquele que foi resgatado e está sendo transformado, purificado, santificado pelo amor e grande graça do nosso Deus. Então, Jesus está em nós, então eles virão até nós. Eles estão vindo até nós, e eu tenho visto isso, né? Até com todas as minhas limitações, eu tenho pregado, eu continuo pregando o Evangelho, né? Então é isso. Deus abençoe a todos, e os cristãos têm que perceber esse tempo que está para se iniciar a qualquer momento. Deus vai estar julgando o mundo. Os ímpios, os perversos, os de coração duro, aqueles que não proclamam, que não aceitam, que não aceitaram Jesus, não aceitaram a sua obra extraordinária. Então esse o Senhor provará. Por isso que esses 7 anos é fogo. Então, como eu acabei de falar, fogo para a palha, para o joio, para esse joio, essa palha seca que vai secar, que vai esfarelar, que não vai sobrar nada, que quando bateu o fogo vai queimar na hora. Mas para nós somos o trigo, que o Senhor, na última colheita, virá com seus anjos, está em Apocalipse capítulo 7. Ele vem com os anjos e tira, como ele falou na parábola do semeador, e tira os seus dos 4 cantos da terra. Tá? Muita ênfase para o arrebatamento da igreja, não, na verdade é a primeira ressurreição dos mortos. E nós vamos junto com esse grupo. Né? Está subindo o último dele, nós subimos também. Né? Mas o Senhor segue esse juízo, esse fogo de Deus, segue até o capítulo 19 de Apocalipse. A gente vê, Apocalipse nos mostra o Senhor tirando os seus da terra, tanto quando Jesus abre o 6º selo, ali é a volta do Senhor, como quando o anjo toca a 7ª trombeta, como Paulo profetizou ao som da última trombeta. Né? Ocorrerá tudo isso, essas grandezas, essa maravilha do grande dia do Senhor, quando ele vem e ocorre a primeira ressurreição, e os que estiverem vivos, num abrir e fechar de olhos, serão transformados. Né? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, né? E Deus abençoe a todos, fortaleçam, estejam se alimentando
dia após dia, incessantemente, desse pão da vida, mergulhados nesse rico, profundo, imenso manancial que é a palavra de Deus, através da oração. Orar sem cessar é um coração que a gente, quando a gente começa a despertar na cama, a gente já começa a falar o nome dele, a gente já começa a falar com Deus, isso é orar sem cessar. E quando a gente vai dormir, a gente está nesse mesmo manancial. Então é isso, se alimentando. Por isso que lá Ezequiel mostra ele medindo as coisas, o templo, e aí tem o rio, que é o mesmo rio que sai lá no final, no último capítulo de Apocalipse. Então ele fala que bateu no tornozelo, no joelho, na cintura, que chegou uma hora não dava mais pé, né? Então isso é a glória de Deus, que o Senhor vai curar toda a terra, né? O Senhor vai restaurar tudo, né? Depois, quando termina o capítulo 19, que é a batalha do Armagedon, que será devastador, então ali termina esse grande expurgo. E quem vai fazer o grande reset da humanidade não são os ímpios, não é o inimigo, é Deus. Ele vai fazer um grande reset, ele vai fazer um grande expurgo, ele vai tirar daqui. A Bíblia fala que os injustos, os impuros, os profanos, esses não habitarão na terra e serão totalmente eliminados, esmiuçados daqui. Só os santos herdarão a terra e estarão para sempre com o Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.